Acompanha aí na tela, Juscelino Filho voltou a negar nesta terça-feira que tenha cometido qualquer irregularidade no envio de emendas parlamentares e disse confiar no Supremo Tribunal Federal para reconhecer a sua inocência. A Procuradoria-Geral da República denunciou Juscelino Filho ao STF como resultado de uma investigação sobre suposto desvio de emendas. Segundo informações do jornal o Globo, Juscelino Filho está preparando uma carta de demissão para ser entregue ainda hoje ao presidente Lula. O ministro deixará o Ministério das Comunicações para organizar a sua defesa. Henrique Araújo, não é de hoje que vira e mexe as emendas são pauta no STF, já sabemos disso, principalmente essas ligadas a irregularidades. Dessa vez a denúncia é contra o próprio ministro do governo, ministro Juscelino Filho, que, como a gente já acompanhou aqui, se mostra bastante confiante na sua inocência, não é verdade? Como é que essa denúncia, Henrique, pode afetar o governo, como eu disse no início, um governo que vive um momento bem difícil, né? Na verdade, o mais difícil de todo o mandato. E como é que você avalia esse pedido de demissão também do Juscelino? Bom, vamos lá, Raquel. Primeiro, do ponto de vista jurídico, essa é a primeira denúncia apresentada pela PGR em relação a um caso de suspeita de desvio de recursos de emendas parlamentares, né? Então, isso pode ter um potencial de abrir a porteira desses casos. A gente sabe que existe uma série de parlamentares sob a mira da Polícia Federal, inclusive aqui no estado do Ceará, deputados federais citados em investigações. Então, o que a PGR mostrou com essa denúncia é que os trabalhos têm andamento, eles seguem, há elementos para sustentar uma denúncia e, eventualmente, se o Supremo acatar, não é, uma ação penal. E aí, no caso do Juscelino, ele poderia se tornar réu. Não é o que torna essa situação mais grave, que é o Juscelino é ministro das Comunicações, né? Então, ministro um tanto quanto apagado, mas é ministro e tem um peso político muito grande lá na esplanada de qualquer maneira. Ele foi indiciado em junho do ano passado, de lá para cá esse caso se arrastou. O próprio Lula disse incontáveis vezes que só o afastaria se ele fosse denunciado. Bom, foi denunciado, deve entregar uma carta de demissão, né? Ou seja, ele está sendo convidado a se demitir, não deve retornar para esse posto, porque ano que vem tem eleição, então esse é um processo que vai se dar e me parece, se a PGR se convenceu de que tem elementos para apresentar uma denúncia, naturalmente o Supremo deve acolher essa denúncia. Então, Raquel, para o governo é delicado porque o Juscelino é do União Brasil, né? O União Brasil é a terceira maior bancada da Câmara Federal e tem a presidência do Senado. O governo tem dificuldades sérias na sua articulação no Congresso, notadamente na Câmara. Então, o presidente Lula não pode abrir mão tão facilmente de uma boa relação com a União Brasil. Então, com a saída do Juscelino, consequentemente, a União Brasil deve indicar um outro parlamentar para o mesmo posto, mantendo seus dois ministérios, entendeu? Então, isso deve ser respeitado, essa métrica, essa matemática, para que o governo não altere ali em demasia essa correlação de forças. Agora, o governo pode fazer também o seguinte, pode aproveitar a saída do Juscelino por uma situação forçada, ou seja, ele não pediu para sair porque ele queria sair, nem foi demitido porque o presidente Lula achou que ele não vinha desenvolvendo um bom trabalho, mas por conta dessas suspeitas de investigação. Então o governo pode aproveitar esse momento para deflagrar a sua reforma ministerial, que foi adiada já por muito tempo, entendeu? Então isso transformaria, sei lá, o limão numa limonada, né? Fazer do limão uma limonada é porque o governo tem de mexer, o presidente vinha aguardando aquele momento que seria adequado e talvez esse seja exatamente o momento mais adequado, até porque é uma agenda negativa para o governo. Embora esse caso remeta à atuação parlamentar do Juscelino, ele é suspeito de desviar recursos para pavimentar uma estrada que beneficiaria uma prefeitura que é governada pela própria irmã. Então, isso tem relação direta com a própria atividade do Juscelino quando estava exercendo o mandato de deputado federal
pela União Brasil, eleito a partir do estado do Maranhão, né? Em tese, não tem qualquer relação com o governo, mas ele é ministro das comunicações, então, nesse caso, o governo tem de agir rápido, né? O pedido de demissão, obviamente, se concretizar, poupa o presidente Lula do desgaste de ter que demitir o ministro. Vai ficar muito mais fácil, Raquel, só para concluir, depois o presidente dizer ou tentar explicar que não demitiu ninguém, que ele saiu para tentar se defender da melhor maneira possível, né?